Fala galera do canal Sociedade, aqui é o João Vitor. Eu tô aqui de novo com a professora Juliana do canal Banjara Soul. Ela participou do nosso episódio de curiosidades sobre o Japão e espero que continue participando, trazendo, né, mais curiosidades sobre o Japão. O episódio de hoje é um tema, né, que não sei se muitas pessoas gostam, mas eu gosto muito. Até comentei com ela que é terror no Japão, histórias de terror no Japão, qualquer coisa relacionada a terror do Japão. E como ela viveu no Japão muitos anos, ela tem algumas experiências relacionadas a isso, e eu convidei ela para contar aqui pra gente. E aí, professora, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês novamente. Isso aí. Obrigada pelo convite. Boa. Bom, a primeira... Não, tipo, eu não vou ficar olhando pra câmera porque ela tá de lado, eu vou ficar meio assim, né? Deixa pra lá. O importante é o áudio. A primeira pergunta que eu tenho não é nada sobrenatural, mas é algo que eu ia fazer naquele primeiro episódio que a gente fez das curiosidades e acabei esquecendo. Mas Sim. é algo meio assustador. Você passou por algum terremoto no Japão? Passei por mais de um. E aí, conta aí como é que é. Então... Bom, a primeira vez que eu vivenciei um terremoto foi, lógico, no Japão, né? A minha estreia nos terremotos foi no Japão. Então, na época, a primeira vez que eu fui ao Japão em 2000, né? Como estudante, eu estava dormindo, na verdade, e eu senti a cama chacoalhar muito, né? Eu achei que eu estivesse tendo algum pesadelo. Só que eu acordei e a cama continuou chacoalhando. E aí que eu me toquei, falei, gente, eu tô no Japão, isso aqui só pode ser um terremoto. E eu levantei da cama, abri a porta do quarto, eu morava num alojamento, né, de estudante, abri a porta do quarto e vi o pessoal, quem não estava acostumado, né, com terremoto, que muitos estrangeiros nunca tinham, né, experimentado, vivenciado isso. Então, o pessoal, muita gente gritou, muita gente ficou aquela cara de pânico, o pessoal saindo do quarto, indo pro corredor desesperado, né? Inclusive uma colega nossa, brasileira, ficou desesperada, ela saiu do quarto dela gritando, foi parar lá na saída de emergência. Então essa foi a primeiro episódio de terremoto no Japão. Depois desse, né, outros, né, vivenciei outros também, mas sempre escala bem baixa, né, porque como você não está acostumado, você acaba se assustando, né, mas depois era coisa de 3,5 graus, 4 graus, então é uma coisa que não balança tanto, mas como o prédio que a gente morava, o alojamento, era velho, então balançava mais, e por isso a gente levava um susto, né. Agora, no último, o grande, né, que teve há 10 anos atrás, né, que todo mundo ficou sabendo, o mundo inteiro, né, que teve depois do tsunami, aquela coisa toda, esse terremoto eu senti, e foi muito estranho, muito diferente dos outros terremotos que eu já tinha presenciado no Japão, porque eu lembro que era de tarde. Estava onde no Japão? Eu morava na província de Aichi, né, perto da onde fica a cidade de Nagoya, né, e eu morava ali perto de Nagoya, na época, eu estava em casa, tá? Acho que era dia de folga, não me lembro exatamente, eu lembro que eu estava em casa, no computador, e eu senti uma coisa muito estranha, porque geralmente o terremoto ele vem daquela chacoalhada de segundos, você leva um susto e ele acaba, passou, né? Esse eu senti como se foi vindo tipo uma onda debaixo da sua, né, do solo mesmo, né, do seu pé, como se fosse uma onda, né, e fazia esse movimento assim, de onda mesmo, você sentia isso, né, no chão, e ele foi muito mais longo, né, do que os outros, e por isso que na hora que eu senti, eu falei, gente, o que é isso? Eu percebi, é um terremoto, mas esse está muito estranho, eu pensei, esse está demorando muito, vai ser um negócio pesado, e não deu outra. Quando eu liguei a TV, na hora, né, a gente já recebe alerta, né, de terremoto, e eu liguei a TV e já estava passando aquela destruição toda, enfim, né, aquela loucura toda, né, mas esse foi bem estranho. Toca aquelas sirenes na rua, né? Toca sirene na rua, você recebe no celular notificação, se tiver, até alguns segundos antes do terremoto, alguns dá para prever, né, eles conseguem, eles já mandam logo alerta, que é para você se abrigar, você ver um lugar seguro, né, você sempre, no Japão tem muito treinamento anti-terremoto, anti-incêndio, anti-maremoto, tem tudo, a gente fez tudo que tem direito lá. Mas assim, é algo, tipo, é muito aterrorizante? Ou olha, não? Depende de cada um, né? É assustador, a primeira vez você leva um susto, porque você não está esperando, de repente, dependendo do prédio que você esteja, muitos prédios antigos no Japão, eles não têm sistema, né, anti-terremoto, então o prédio balança muito e faz barulho, você escuta aquele negócio meio assim no prédio, ou dá aquela chacoalhada, você escuta esse barulho, e para, é coisa de segundo, mas o seu coração vem na boca, né, seu coração vai na boca, você leva um susto, depois que você
Depois que passa o susto, que você percebe que foi um terremoto. Aí que você pensa, o que eu vou fazer agora? Né? Mas aí já passou, entende? Então é um negócio muito rápido e que você leva um susto, né? Então, mas depois que você já passou pelo primeiro, pelo segundo, você, claro, se assusta sempre porque é de repente, né? Que vem aquela chacoalhada, mas você já fica mais tranquila porque você já começa a saber, esse aqui não foi tão forte, esse aqui já tranquilo, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Se é que agora, se for muito forte, já sabe o que tem que fazer, você já fez treinamento, você sabe que tem que se esconder, tem embaixo de um móvel seguro de uma mesa, por exemplo, porque se cair coisa não vai cair na tua cabeça. Coisas assim que você aprende no dia a dia no Japão. Uhum. Né? E tem também o kit, todo mundo tem que ter no Japão, deve ter, pelo menos em sua casa, um kit em caso de calamidade, né? Em caso de terremotos muito grandes, maremotos, você tem um kitzinho de sobrevivência que todo mundo tem que ter em casa. Então, geralmente vende na farmácia, no supermercado, você deixa em casa, né? E usa quando precisar. Assim, sobre o terremoto, voltando, né? Tivemos um problema técnico. Você chegou a ver alguma coisa que, tipo, quebrando, destruindo lá, alguma coisa assim? Não, nada como os filmes. Uhum. E acontece assim, direto, tipo, uma vez por mês? É direto mesmo? Acontece, então, na verdade, tem até um caso engraçado em relação ao terremoto, que foi o seguinte: a primeira vez que eu estive no Japão, nas primeiras semanas eu estava me sentindo muito tonta. Eu achei que eu estivesse doente. Uhum. Eu achei que eu estivesse doente, que eu senti uma tontura, um negócio assim, parecia que ia cair. E isso várias vezes durante a semana. E eu já comecei a ficar preocupada. Depois, eu conversando com um outro amigo meu, que já estava no Japão há mais tempo, ele falou que não, que isso era comum, que no início, na verdade, já era o terremoto e eu não sabia. Era um terremoto muito leve, estava balançando e eu não sabia que era terremoto, a maioria não sente, depois realmente você se acostuma, você não sente mais nada. Então esses terremotos parece que tem quase todo dia terremoto, dependendo da área, né, que você, né, mora no Japão, uma das ilhas, né, algumas são mais, né, propícias a terem terremoto. Então, nessas ilhas você sente mais, e realmente eu sentia, né, no início, depois você não sente mais, se está tendo ou não, você nem sabe, né, só vai saber depois porque você vê no alerta de terremoto, alguma coisa assim, mas os mais fortes, assim, passando de 3, 4, que não é muito forte, mas já chacoalha bastante para assustar, sim, mas chega a cair, coisa assim, não, nunca. Ainda E bem. você chegou a ir lá em... Acho que é Sendai, se não me engano, onde teve o terremoto grandão. Chegou aí lá? Não fui. Quando teve terremoto grandão, esse último, né, eu já estava... Foi quando que teve? Não cheguei aí, porque logo depois, no ano seguinte, eu já me mudei para a Índia, eu já ia sair do Japão. Então não cheguei a viajar para aquele lado de lá. Ah, tá. Bom, inclusive, relacionado ao nosso assunto aqui, tem um documentário no Netflix, agora eu não vou lembrar o nome, mas é Mistério Sem Solução, alguma coisa assim. E tem um episódio sobre esse terremoto, sobre os fantasmas de lá, tem várias histórias, é legal. É mesmo? E tipo assim, é legal que não é aquela coisa totalmente sensacionalista que costuma acontecer nesses documentários. E ele até te ensina um pouco sobre como posso dizer, espiritualidade do Japão. Interessante. É legal, Netflix? recomendo. Netflix, é. Bacana. Depois você acha o link e te mando. Beleza, manda sim. Bom, agora que a gente já falou sobre essa curiosidade que eu acabei esquecendo no último episódio, né? Eu tive essa ideia e falei com a professora, com a Juliana, porque ela conhece muito o Japão, né, e tal. E quando eu comentei com ela que eu queria gravar um vídeo sobre isso, ela disse que ela tem umas histórias próprias, né? Umas histórias sinistras de quando ela morou no Japão. Então conta aí suas histórias. Verdade. Então, outro dia até fiz, né, no meu canal um vídeo sobre isso, experiências sobrenaturais no Japão. Eu não vi pra não ter spoiler. Pra não ter spoiler, tá bom. E já tinha me pedido, meu primo, na verdade, que gosta desses assuntos, tinha me pedido, faz uns vídeos desses pro teu canal, não sei o que, eu fiz, e o pessoal gostou, muita gente falou, não quero nem, né, levei susto no vídeo, ou falou, não vou nem assistir que eu tenho medo e tal, então tivemos várias reações, né, depois eu fiz um sobre experiências sobrenaturais na Índia, né, que também teve, né, vivenciei algumas, e do Japão, foram várias, né, mas uma que foi bem marcante, eu contei também no vídeo lá do meu canal, foi bem na segunda vez que eu fui ao Japão, em 2007, tá? Que eu fiquei de 2007 a 2013, né, morando no Japão. E quando eu entrei no apartamento que eu ia morar,
na primeira noite, né? O apartamento ainda estava vazio, porque não tinha móvel, não tinha nada, tinha só o futon, que é aquele edredom, né, que o japonês usa para dormir e tal. O pessoal do meu trabalho que arranjou para mim. E coloquei lá no chão e tal, tinha quase nada, né? Aí coloquei o futon, fui dormir. Já tinha celular nessa época para mexer na internet e tal? Tinha celular, sim, tinha, mas eu ainda não tinha celular também, porque eu tinha acabado de chegar, foi a primeira noite, então o pessoal do trabalho ainda não tinha arrumado para mim celular, essas coisas, né? Então, como eu fui a trabalho, né? Eles arrumaram um apartamento, arrumaram vários utensílios, várias coisas, mas o celular, outras coisas eu tinha que ir na loja, né, pessoalmente, para poder fazer, né, assinar o contrato, então foi tudo muito aos poucos, né? E então tava meio chato, não tinha nada pra fazer antes de dormir. Tava tipo completamente sozinha, né? Isso, aí eu falei, vou deitar aqui, vou tentar dormir. Deitei. Só que eu comecei a ficar incomodada porque, na verdade, eu sentia, né, que tinha uma pessoa, não uma pessoa, como se fosse uma pessoa na frente do edredom, olhando para mim, parada ali. E, na verdade, eu não visualizo, assim, tipo, eu tô vendo aqui na minha frente, mas é como se eu fechar os olhos, é como se eu visse, eu conseguisse visualizar, né, essa pessoa, esse ser, né? E era, na verdade, uma mulher, né? Eu não lembro exatamente a roupa, se ela estava de branco, não lembro, mas ela era uma mulher, ela tinha um cabelo, né? Bom, japonesa. Japonesa, assim, já entendeu. Você tava. Duas perguntas. A primeira, você já tinha tido alguma experiência sobrenatural antes? E a segunda, você tava completamente acordada? Tava. Uhum. Tava acordada e eu já tinha tido experiência sobrenatural, não no Japão, no Brasil, sim. Uhum. Mas no Japão foi a primeira vez e foi assim, bem marcante. Na época que eu estudava lá no Japão, eu não lembro exatamente, 2000, 2001, eu não lembro de ter tido nenhuma experiência sobrenatural, assim que eu lembre, né? Muito marcante. Agora, essa de 2007 até 2013, sim, tive algumas. Essa foi a primeira, foi logo na primeira noite que eu cheguei no apartamento, né? De boas-vindas, eu tava, né, deitada, entendeu? Como eu falei, eu vi, né, esse ser, né, uma mulher, né, e ela tava ali parada nos meus pés ali, me olhando, né? E não tinha, assim, como é que eu posso dizer? Não sentia, assim, como se ela quisesse me fazer mal, né? Tipo, quer me matar, quer me asfixiar, nada disso. É como se ela estivesse incomodada com a minha presença ali, tipo, aqui é o meu lugar, o que você está fazendo aqui? Né? Eu sentia esse tipo de vibe, né? Tipo, o que você está fazendo aqui? Isso aqui pertence a mim, isso aqui é meu, alguma coisa assim, eu que moro aqui, né? Como se eu fosse uma intrusa, né? Eu senti isso, né? E aí eu não sabia muito bem o que fazer. Gente, claro, medo a gente fica, né? Mas na hora a gente se apega àquilo que a gente acredita, na nossa fé. Então, eu comecei a fazer orações, né? Enfim, eu sou cristã, mas na época eu era praticante ainda, então eu comecei a fazer as orações que eu tinha aprendido e fiquei lá fazendo orações e tal, até que eu senti mais um pouco de paz. Quando eu abri o olho já não, sabe, né? Eu já senti que não tinha mais nada ali. Aí assim, eu consegui dormir tranquilamente e depois nunca mais teve essa mesma pessoa, não a mesma pessoa me visitando, não teve, nunca mais apareceu lá no apartamento, né? Então foi bem, né, foram eficazes as orações. Mas assim, era o visual, era aquele bem, você até falou, bem japonês, eu imaginei aquela coisa de filme, né, com o cabelo parecia assim. Uma coisa meio filme mesmo, parecia uma coisa meio filme, sim. Mas ela não tinha muita expressão no rosto, né? Ela era bem pálida, mas ela não tinha uma expressão, tipo, nem de ódio, nem de. Você sentia que ela tava meio incomodada, mas ela tinha uma cara, tipo, só ficava te olhando, né? Tipo, te encarando. Eu sentia isso, que ela tava me encarando, mas não tinha uma expressão assim nítida de ódio, nem de raiva, nem de tristeza, né? Era uma coisa meio assim, neutra, não sei, estranho, né? Mas você sentia que ela tava incomodada. Você não pensou em sair do quarto, não? Vou pra rua, tá maluco? Eu não. Ela que saia. Cara, na moral, eu acho que eu não conseguiria nunca mais voltar lá. Eu sou muito cagão, cara. Eu ia ficar com mais medo de ir lá pra fora. Vai que tem um tarado, que nem acontece a vocês em outro episódio. Vai que tem um tarado ou um doido lá fora. Lá fora tá mais perigoso que aqui dentro. Eu prefiro, né? Acho que, né, humano faz mais mal que. Não, é verdade, mas sei lá, acho que dá mais medo. Não, dá um pouco com certeza. Não é agradável, sensações de fala assim, brincando, que já passou muito tempo que aconteceu isso, mas claro, na hora você
fica uma sensação muito desagradável, com certeza. A gente fala assim brincando, mas é uma sensação desagradável. Mas porque não é todo dia que eu fico vendo essas coisas, né, gente? Não sou a Márcia sensitiva que fica falando com os defuntos. Cara, aquilo ali na moral, acho que é fake, sem zoar, não tem como. Gente, não sei. Mas se é fake, é muito bem feito, né? Porque ela faz muito bem. E aí, tem mais histórias? Deixa eu lembrar aqui do Japão. Tem uma que também. Essa aí. Antes de eu contar essa, que essa é mais pesada, tem um outro colega meu que também teve uma história, né? Se eu vou contar de uma terceira pessoa, né? Não tem problema não, né? Pode contar, pô, claro. Ele foi estudar no Japão também, fazer um intercâmbio, mas um intercâmbio curto, acho que de alguns meses só. Uhum. E isso ele me contou depois. Ele foi visitar um templo, né? Tinha vários passeios, o pessoal do intercâmbio dele lá. Ele foi visitar um templo perto de Tóquio, né? E nesse templo ele disse que se sentiu muito mal e ele chegou a desmaiar, né? Agora, diz ele, né? Esse meu amigo, ele é da Umbanda, né? Aqui no Brasil ele é seguidor da Umbanda e então teoricamente você imagina que a pessoa está mais acostumada do que eu a ter esse tipo de experiência com entidades, com o sobrenatural, enfim, né? Já não é um bicho de 7 cabeças. Mas até ele, né, que tem, né, ele estava na época, acho que ele estava até desenvolvendo, né, estava fazendo para receber, enfim, aquela coisa toda que acontece. E ele se sentiu muito mal naquele templo e acabou desmaiando, né? E depois ele me contou isso. Ele falou assim: nossa, até eu que sou, né, que tô tendo essa, né, tentando treinar minha mediunidade, tudo, né? Eu me senti muito mal naquele lugar, aquele lugar muito pesado e tal. Eu não lembro exatamente qual era o templo que ele falou, né? Mas era perto de Tóquio, que eles foram numa excursão e ele se sentiu mal e, enfim, apagou. E depois de alguns segundos ele voltou a si, mas ele ficou com essa impressão horrível e ele sabia que era alguma coisa espiritual, ainda mais que ele, né, tá acostumado com isso. Então isso marcou muito ele contando isso, né? Ainda mais ele que tá acostumado com essas coisas, né? Então ele tem mais propriedade do que eu até para falar sobre isso, né? Uhum. Boa. E uma outra história, a próxima, né? O próximo caos, né, do Japão, essa foi bem marcante. Né? Porque foi o seguinte, na época eu fazia, bom, no Japão eu trabalhava, quem não sabe, eu trabalhei muito com tradução, né, e trabalhava também como intérprete, né, e aí eu fazia um trabalho de intérprete para uma igreja, né, uma igreja brasileira que tinha no Japão, na cidade onde eu morava. E geralmente era fim de semana, né, e às vezes, quando tinha muitos cultos, muitos eventos, eu acabava indo com eles para esses eventos e no final, na volta, acabava dormindo numa casa que era a casa da igreja, né? A casa que a igreja usava, alugada, né? Era o escritório da igreja, na verdade, que funcionava naquela casa e eles acabavam dormindo lá de vez em quando tinha esses eventos em outras cidades e tal. Então, uma dessas vezes, eu estava lá. E foi muito estranho o que eu senti, porque eu deitei, mas você fica aqui nesse quarto, então me deram um quarto lá para dormir, eu deitei na cama, de novo, quando eu fui deitar, esse eu já estava quase dormindo, mas eu não conseguia pegar no sono, porque eu estava me sentindo muito incomodada de novo, e dessa vez foi mais assustador, porque eu sentia como se fosse uma criatura, aí já não era uma mulher, não tinha aquela aparência de espírito, tinha aparência mesmo de monstro, era isso, não é anime não, não é anime, mas eu sentia como se fosse sabe, aquela coisa bem maligna mesmo. Mas assim, era um humano, tipo assim, um humano meio deformado, ou era um monstrão? Era o quê? Ser humano deformado? Bom, era, como é que eu vou explicar? Era como se tinha corpo de humano, né, mas já com uma aparência mais meio misturado, meio animal, meio humano, né? A cara era mais de animalesca, né? Mas o corpo era de humano, era uma coisa mais ou menos assim, né? E as mãos eram também meio animalescas, né? As mãos, os dedos eram compridos, enfim, era um negócio bem estranho, bem horrível, e eu ficava com medo, né? E eu sentia essa coisa vindo para cima de mim, né? E já era uma coisa bem diferente daquela lá que eu presenciei no apartamento, né? Porque essa aí era como se estivesse incomodada, mas eu sentia que ela não ia me fazer nenhum mal, digamos assim. Esse já não vinha realmente para cima, né? Então aquilo me dava uma agonia, eu sentia como se eu fosse ficar asfixiada.
E eu começava na mesma hora, eu usei do mesmo artifício, que é o único que eu sabia, que era fazer as orações, né? E eu ficava lá, né, fazendo as orações, tudo que eu sabia, tudo que era oração que eu sabia, eu fazia. E ficava, e demorava muito para ir embora, demorava muito, eu ficava mais de meia hora. Eu lembro que eu ficava bastante tempo ali, né? Enfim, fazendo as orações. Você não pensou em chamar ninguém, não? Não, porque... Bom, primeiro que era tarde, eu não queria incomodar o resto do pessoal. E segundo que eles iam fazer... Tem que incomodar. E segundo que era aquela coisa de igreja, né? Eu podia falar... Mas todos... Não, vou dizer que eles eram evangélicos, né? Então, eles podiam achar que o negócio era comigo. Eu ia querer botar a mão na minha cabeça. Aí já era. Achar que eu que tava com demônio, aquela coisa toda. Então, achei que, né? Enfim, eu não chamei ajuda de ninguém, porque eu fiquei com medo, né, do pessoal achar que era comigo o problema e começar a fazer aquelas orações na minha cabeça, sai em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. E eu preferi evitar, porque eu sabia que isso ia rolar, porque eles eram desse tipo, né? Então, bem fervorosos. Oi? Bem fervorosos. Exato. Então, eu decidi ficar só eu ficava só eu e demônio, né? Não tem mais gente interrompendo. Então, eu fiquei e falei assim, bom, se eles conseguem expulsar, eu também consigo, né? Com a fé. Então, eu fiquei, né, fazendo minhas orações lá quietinha. E, enfim, demorou, como eu disse, né? Eu senti que o negócio ia embora. Mas, graças a Deus, depois de um tempo, mais de meia hora, bastante tempo, eu senti bastante tranquilidade. Parecia que o negócio limpou assim, o ambiente, né? E aí eu abri o olho e falei, vai ser até mais claro o ambiente, eu vou dormir agora. Daí consegui dormir, porque antes realmente era né? Isso aconteceu mais de uma vez nessa casa. Na verdade, quase todas as vezes que eu dormia naquele quarto, acontecia isso. Mas era sempre o mesmo bicho? Sempre o mesmo. E depois eu acabei mudando de cidade, depois eu mudei para a Índia também, enfim, eu acabei cortando relações com o pessoal de lá, assim, né, não mais tive contato e tal, porque eu não pude mais fazer as traduções. E um tempo depois, o que foi mais sinistro para mim foi que eu fiquei sabendo que o pastor dessa igreja, ele foi pego em adultério, né, com uma moça lá da própria igreja, lá do louvor, e depois fiquei sabendo também por terceiros que ele tinha relações sexuais com as missionárias, com as obreiras que trabalhavam naquela igreja. Não, peraí, eles eram brasileiros, né? Sim. Ah, pô, com esse tipo de história aí já pensei logo que era brasileiro. E eu imaginei, eu falei assim, cara, tenho certeza que ele tinha, e ele assistia filmes pornôs no computador dele, ele, pastor, tá? Dessa igreja. E ele assistia filme pornô no computador dele, o escritório dele, dentro da igreja, era do lado desse quarto. Então eu acredito que ali naquele quarto fosse o quarto que eu dormia, na verdade, que eles me ofereciam para dormir, né? Nesses momentos que eu dormia lá, provavelmente é o quartinho que ele usava para ter as coisinhas dele, né? Com as moças, né? E por isso eu acho que tinha essa presença tão ruim, né? Porque as pessoas que tinham relações com ele, as obreiras, as missionárias, eram casadas também. Então, e ele era casado também, tinha filhos. Então você vê, era uma... Enfim, né? Entendi. Você entendeu? Entendi. E eu acho que isso era ele que tinha esse ser aí, essa criatura como pet, né? Porque vinha dele, era ele, o problema era nele, né? Era com ele e não comigo. Depois que eu fui entender, depois de mais de 2 anos que eu saí, né, do Japão e tudo, que eu fiquei sabendo dessa notícia, foi bem triste, fiquei triste pelas pessoas que realmente acreditavam nele e tudo, mas eu comecei a juntar, né, as peças do quebra-cabeça. Eu falei, gente, essa presença tão maligna vinha das coisas que era atraída pelo que ele fazia, né, pela maldade dele, né, e tudo que acontecia naquela casa. Então, por isso que eu digo, a gente é que chama, né, as coisas boas ou as coisas ruins, não é verdade? Tem um episódio aqui no canal que eu falo sobre o anime Mononoke, que tem várias histórias assim de folclore do Japão. E tem uma história lá que é parecida com isso, que as coisas ruins que o cara fez na vida criaram um monstro, sabe? Nossa, eu assisti o Mononoke, foi... Mas você viu esse ou foi que tem dois, tem o Mononoke, né? E o Mononoke Hime. O que eu tô falando Mononoke Hime. Ah, não, tá. O que eu assisti foi Mononoke Hime. É Mononoke. Só Mononoke. Ah, tá. Isso.
Ah, tá. Eu que assisti o Mononoke Hime, mas tem muitos anos, eu já não lembro mais a história direito. Não, mas o Mononoke Hime não é de terror, não tem nada disso. Ah, tá. E tem também aquele do Sento Chihiro no Kamikakushi, eu não sei o nome em português. É a Viagem Sento de Chihiro. Chihiro. A Viagem de Chihiro, isso, a Viagem de Chihiro. Futuramente a gente vai falar sobre ele aqui no canal. Mas que assim. Tem também uma parte bem interessante da cultura, da parte, né, dos deuses, dos espíritos e tudo, é bem interessante. Sim. Com essas histórias que você me contou, assim, eu acho, né? Não sei se você já tem alguma coisa, já parou pra pensar nisso, que você tem alguma relação assim com o sobrenatural, porque me parece que você me contou com naturalidade, né? Você mencionou que não foi a primeira vez, sabe? Não. E assim, eu nunca senti nada sobrenatural na minha vida, nada, zero. Que bom, né? Não, ótimo. Mas, pô, não é possível que aconteça com você várias vezes, né? Entendeu? Sim, na verdade, é estranho. Eu nunca procurei saber muito sobre isso também, né? E nunca tentei saber, assim, por exemplo, centro espírita, tentar desenvolver alguma coisa. Isso não, porque eu até já visitei centro espírita, né, aqui no Rio, não curti muito, então vi que não era muito minha praia, né? E por isso que eu não continuei. Nada contra quem gosta, mas cada um se sente bem no ambiente, né? E eu não curti muito, assim, né, o jeito e tal. Fui muito bem tratada, eles foram uns amores, mas eu não curti muito, né, em geral. E então não sei exatamente por que disso. Eu lembro que quando eu era criança, se bem que eu acho que muita criança tem isso, né? E não exatamente significa que esteja vendo coisa, mas os que acreditam em espiritismo, em espíritos e tal, eles vão dizer que sim. Agora, né? Quem já não acredita vai dizer que não. Por exemplo, quando eu era criança, eu falava com uma menina chamada Mariazinha. Eu cismava que a Mariazinha estava ali. Eu tinha uma mesinha, né, com as cadeirinhas de criança, aquelas pequenininhas, né? É tipo amigo imaginário, né? Eu falava Mariazinha, porque é Mariazinha, minha mãe, quem é Mariazinha? Eu falava, tá aqui, vai comer comigo, bota o prato pra ela também. E eu pedi a minha mãe botar comida pra Mariazinha, o prato pra Mariazinha, brincar com a Mariazinha, tudo da Mariazinha. E depois minha mãe começou a ficar assustada. Minha mãe começou a ficar assustada e ela me levou no pediatra, né? E aí o pediatra falou que é normal, ela é filha única, ela deve estar se sentindo sozinha, ela criou isso na cabeça dela, é um amigo imaginário, isso é super comum para crianças, né, que são filhos únicos, né? E já outra amiga da minha mãe, que era espírita, falou, não, você tem que levar a Juliana no centro, porque ela deve ter mediunidade, não sei o que, ela deve estar vendo, deve ser o espírito de uma criança, de repente alguma irmã dela que morreu, enfim, falam várias teorias aí, né? E minha mãe, como nunca foi chegada nesse negócio de espírito, ela nunca gostou desses papos, né? E tanto que ela nunca ficou sabendo de nenhuma dessas minhas experiências, porque ela não abria mesmo, ela não dava espaço pra gente falar dessas coisas. Então, a gente ficou com a teoria do pediatra, né, de que era amigo imaginário. Se era ou não sei. Não sei te dizer. Mas pode até ser que realmente tenha algum dom, alguma coisa assim, mas que não foi desenvolvido, né? Mas não sei se eu tenho vontade de desenvolver também. Deixa quieto. Não, deixa pra lá, né? Deixa quieto. E outra coisa, quando você me contou um pouco sobre essas histórias, né, naquele dia lá, você me falou que no Japão tu sentiu um clima meio sinistro, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, o Japão, assim, quem escuta falar isso vai saber que eu não gosto do Japão, né? A gente adora o Japão, tanto que eu ensino do áudio japonês, né? Praticamente a minha vida toda, né? Desde meus 20 e pouquinho, 23, 22 anos, eu dou áudio japonês. Amo, né? Fui 2 vezes para o Japão, se tiver oportunidade, irei novamente a passear, para viajar. É um país lindo, né? Que eu recomendo que todo mundo, né, se tiver oportunidade, vá, porque é muito bonito mesmo, né? Admiro muitas coisas na cultura japonesa, porém, quando você mora lá, você vai para viajar, vai passear, você não está tão a fundo assim, né, no país, você não está tão inserido na sociedade, mas quando você mora e você começa a ver, né, conhecer melhor as pessoas, a cultura, o país, o pensamento, você começa realmente a sentir que o Japão é um país meio deprê. É um país meio deprê, né? Tanto que, isso não sou eu que besteira que eu estou dizendo, vocês sabem que o Japão é um dos países onde mais tem suicídio no mundo inteiro, né? Então, as pessoas, da cultura mesmo japonesa, a pessoa não se abrir muito, né, para o outro. É uma cultura assim, que preza mais o silêncio, é mesmo deles, né? Mas você sente realmente que tem às vezes você começa a ficar meio envolvido por essa vibe deprê,
Aí você começa a se sentir também meio, ai, não tem muito valor, não sei. Eu senti isso várias vezes no Japão, eu nunca tinha sentido isso no Brasil, nem na Índia, né? Então você vai meio que sendo levado para essa vibe meio negativa e tal. E se você não for uma pessoa, né, que se atente a essas coisas, você acaba indo junto, sendo levado pela vibe negativa, né? E realmente, o Japão tem muitos suicídios. Acho que hoje em dia ele só perde para a Coreia, que conseguiu passar o Japão em número de suicídios também, muito grande. Não sabia disso não. Tem até um documentário no YouTube agora, não sei que canal que era, que eu vi. Tem vários, na verdade tem mais de um documentário que fala da taxa de suicídio da Coreia, né? Até onde que eles escolhem para se matar, aquelas coisas todas, né? E no Japão também. Aliás, o Japão é tão sinistro que tem até lugar, vira ponto turístico, né? Você vai onde as pessoas se matam, né? O lugar tal é famoso porque aqui as pessoas se matam, né? Se atiram aqui desse pedregulho, dessa rocha, né? E geralmente os japoneses vão para lugares assim, vão em montanhas e lá tem uma rocha que dá para o mar e eles se jogam de lá, enfim, né? Tem sites, né? Eu não sei se pode falar isso, mas assim, tem vários sites no Japão que as pessoas, fóruns, né, que as pessoas compartilham. Eu queria me matar, como é que eu faço, pessoal? A pessoa, mas eu queria sofrer pouco, não queria sofrer muito, e a pessoa começa a trocar ideia. É um negócio muito louco, entendeu? Loucura, né? E geralmente eu acho que quem quer se mata e não fica conversando com os outros. Gente, quer me matar, o que eu faço? Como é que vocês acham que eu devo me matar? Tipo, votação, né? Agora, e isso é muito doido, né? Muito Japão, né? Então, é isso o Japão, né? Apesar de ter muitas qualidades, né? Tem coisas maravilhosas que acho que realmente a gente tinha até que aprender com eles, mas também tem esse lado pesado, negativo, né? Pesado e tal. E, enfim, a gente tem que estar sempre de olho para não cair nessa, né? Tá sempre tentando vibrar o máximo de coisas positivas, né? Porque realmente você acaba sendo meio influenciado por essa vibe negativa do Japão. Eu sentia muito isso, né? Sim. E para fechar, o último tópico que eu separei aqui é que, assim, eu acho que no Japão você pode acabar me frustrando demais agora, dependendo do que você vai falar. Porque, tipo assim, eu sempre tive a sensação de que no Japão eles são... o terror está mais presente na vida deles do que na nossa, né? O brasileiro mal liga pra isso. O que tem de filme de terror aqui são raros filmes de terror, né? E até algumas pessoas assim do interior, mais velhos, contam histórias, né? Mas a galera já da minha idade, nem liga pra isso. E no Japão vem muita coisa de lá, apesar de eu achar muito... Assim, é difícil. Por exemplo, tem muitos filmes, eu sei que tem filmes, tem séries, novelas e essas coisas, mas é difícil ter o acesso aqui, mas eu já vi algumas, né? E também tem lendas, né? Tem vídeo no YouTube, tem muita lenda lá. Nossa, muita. Isso, mas eu queria saber se isso é algo que você sente lá no dia a dia presente, as pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas contam essas histórias, ou é algo realmente que tá na televisão, tá no anime, etc. Não, você falou certo, ele tá muito mais presente na vida dos japoneses do que na nossa, né? Porque, bom, pela cultura mesmo, pela nossa base religiosa, querendo ou não, hoje a pessoa pode se, aqui no Brasil, se identificar como espírita, como umbandista, como budista, como, sei lá, evangélico, mas no fundo todo mundo tem uma base cristã, mesmo que hoje professe uma outra religião ou pratique uma outra religião, mas quase todo mundo passou por uma base cristã, querendo ou não, né? Meio que, né? Então, a gente acaba criando tudo isso, tratando tudo isso como se fosse coisas malignas, coisas do mal, demônio, né? E o japonês já não. Justamente pela diferença da religião também, né, porque o budismo já trata disso, né, o budismo, o shintoísmo é tudo ligado com a natureza, por exemplo, né, as próprias árvores, a terra, o sol, cada elemento da natureza é um deus, é um kami, né, é um espírito, é uma entidade. Então, a partir já começa aí a diferença, né, e no budismo também eles têm deuses, eles têm entidades, eles acreditam na vida após a morte, eles acreditam em exorcismo de espíritos, enfim, né, você mandar o espírito para onde tem que encaminhar, né, para onde ele tem que ir, enfim, esse tipo de coisa que é bem diferente do cristianismo, né, ou do islamismo, por exemplo, das religiões monoteístas, digamos assim. E no caso, o japonês no dia a dia, ele, sim, se ele tiver um bate-papo contigo, às vezes acontece de ter esses assuntos, sim,
né? Não é do nada que eles vão sair falando essas coisas, mas assim, geralmente eles né, têm colega, seu colega, seu de trabalho, geralmente esse assunto vai sair alguma hora, né, de que, senti uma coisa estranha, não sei o quê, alguém já falou também, o outro também já experimentou não sei o quê, já viveu não sei o quê, enfim, todo mundo tem uma historinha para contar, todo mundo. E sem contar que no Japão você já tem esse culto mesmo, né, ao terror, por exemplo, principalmente no verão, né, no Japão, que tem que é onde as pessoas vão fazer o tal do kaidan, né, que são as histórias, contar histórias de terror, né, é você se juntar um grupo de amigos e ir para uma floresta ou para um lugar, né, onde você quiser, né, assim, fazer uma fogueira e começar a contar histórias de terror, né, isso à noite de preferência, né, vai ficar mais assustador. Dali ninguém sai para o banheiro, né, porque senão e cada um conta uma história e dá aquele climão, né? Porque quando a pessoa começa a contar essa história, você começa a imaginar, né? E começa a ficar com medo. Então se torna aquele climão mesmo, né? E sai dali todo mundo morrendo de medo, né? E isso acontece muito. No Japão também tem muitos programas de TV que falam sobre, por exemplo, não só extraterrestres, isso aí é uma coisa também que eles falam bastante até, mas mais ainda sobre espíritos, por exemplo, espíritos que apareceram em fotos, espíritos que apareceram em fitas de vídeo, em gravações, isso tem direto na TV japonesa. Mas são aqueles programas toscões, né? Que o cara fica... É isso. Então, se é verdade ou não, a gente não sabe. Eu sei que o pessoal manda vídeo, né? Vídeo, olha, nesse vídeo eu fiz, depois eu vi na câmera, eu fui ver no celular, apareceu uma coisa aqui, um vulto, o outro, olha, eu tirei essa foto, apareceu não sei o quê. Se é montagem ou não, se é fake, a gente não sabe, né? Mas que esses programas dão uma audiência incrível na TV japonesa, dão, né? E no estúdio também eles já fazem aquele clima meio bem sombrio, né? Bem Amityville, né? Aquela coisa assim. É bem legal. É bem interessante para quem gosta, né? Eu assistia, quase toda semana tinha um que eu assistia, que eu até esqueci o nome, acho que era UFO, o nome do programa. Né? Já terminou, nem tem mais esse programa, mas eu assistia toda quinta-feira, eu assistia, e era muito interessante, né? E você volta e meia tem esses especiais sobre isso, sobrenatural, vão no templo, vão exorcizar não sei o quê. Tinha um que eu lembro muito nitidamente, que tinha uma boneca no templo, essa boneca crescia o cabelo. Naturalmente, o cabelo dela crescia. Eu vi essa história já. Né? Aí mandava um monge lá no templo para exorcizar a boneca, ou alguém ia dormir naquele templo só para ver se a boneca ia se mexer, essas coisas assim. Né? Então, que hoje, naquela época, isso que mais quase 20 anos atrás, já era, né, muito legal no Japão. Hoje, então, com o YouTube, com tudo isso, pessoal, esses youtubers indo para não sei aonde, floresta do suicídio, não sei o que lá, túnel mal assombrado, isso dá muito ibope, né, gente? Então, né, isso é uma coisa que instiga realmente a curiosidade de todo mundo. A gente nunca sabe o que é, o que não é, e o desconhecido sempre, né, deixa a gente curioso, todo mundo quer saber. Mesmo que tenha medo, todo mundo tem medo, mas todo mundo quer saber. Tem aquela curiosidade, assim, eu tô com medo, mas deixa eu dar uma olhadinha. Tipo, medo é ruim, né? Mas nesse caso é ruim e é bom, né? Pois é. Que nem gente que tem medo de filmes de terror, mas não aguenta, tem que ver. Tipo isso aí. E sobre lendas, tipo assim, aqui no Brasil, que eu me lembre, só Loura do Banheiro, e isso nem é da minha época, né? É da época do meu pai, da minha mãe. Sim. Nem sei se é da minha avó e tal. Mas tem alguma lenda? Eu sei que no Japão tem muita história em escola, né? Você trabalhou em escola. Sim, tem alguma que você, né, vale a pena destacar aí, ou algumas? Sim. Em escola, a mais famosa, que aliás, não sei como é que se espalha isso, todo mundo conhece, toda criança conhece, é o Toire no Hanako-chan, né? Que é o quê? A Hanako-chan é o nome da menininha, e o Toire é o banheiro. Então, a Hanako é do banheiro. É tipo a loira do banheiro e a japinha do banheiro. Sabe? A japinha do banheiro. Reza a lenda que a Hanako-chan, que chegou um cara, né, numa aldeia, né, lá no Japão, um vilarejo, e ele saiu foi matar, acho que a mãe da Hanako-chan, matou a família dela toda, e ela viu a família sendo morta, ela saiu correndo de casa e se escondeu num banheiro, que na época, antigamente no Japão, os banheiros ficavam do lado de fora da casa, né, então ela se escondeu naquele banheiro do lado de fora, mas o cara acabou achando ela e matou a Hanako-chan também. E por isso ela ficou presa dentro do banheiro. Essa é a lenda da Hanako-chan. Sim, é isso mesmo, no banheiro. E aí ficou essa lenda da Hanako-chan do banheiro, e todas as escolas, até os professores falam isso para as crianças, para não ficar brincando no banheiro, que a Hanako-chan vai te pegar, não sei o quê.
Então já bota um terror na criançada. Eu não sei como é que se espalha, se os pais contam pra criança, eu não sei, mas toda criançada sabe essa história da Hanako-chan e eles morrem de medo. Todos eles morrem de medo, não querem ir no banheiro sozinhos. Né? Nas escolas que eu trabalhava no Japão, a maioria falava, eu não quero ir no banheiro sozinho, vem comigo, tia, ou carregava o coleguinha, não sei o quê. Enfim, não, porque a Hanako-chan deve estar lá, não sei o quê, vamos embora, vamos rápido. Sempre tinha esse medo, né? Então, essa é uma lenda urbana, digamos assim, né, do Japão, Hanako-toire no Hanako-chan. Essa é bem famosa. Eu acho que as escolas japonesas também, eu não sei se lá tem escola pequena que nem aqui no Brasil. Escola pequena? Bom, as escolas tem escolas menores, geralmente elas seguem um padrão, né? Por exemplo, principalmente escola pública, né? No Japão, que é a grande maioria, elas seguem um padrão. Até na arquitetura, tudo é tudo muito padronizado. Até o tamanho, porque elas têm que ter salas, tem todo um design que elas seguem, né? E, lógico, muitas até são grandes, mas tem poucos alunos por ser uma cidade pequena, por ser bem no interiorzão, mas geralmente elas são mais ou menos do mesmo tamanho, as escolas, geralmente. Eu acho que esse design mesmo, esse visual, a mim, eu acho meio assustador as escolas do Japão, sinceramente. Eu também acho. Apesar de eu ter trabalhado muitos anos, mas elas são muito grandes, né? Mas elas tem um ar meio, talvez influência da gente ter visto muito filme, muito anime, com coisa de escola. Ser, né? A gente sente na escola, não sinto nada, assim, nunca vi nada, nunca senti nada de ruim na escola, mas assim, você tem essa impressão de que a qualquer momento pode aparecer um fantasma, pode aparecer Hanako-chan. Parece um cenário de filme de terror, é um negócio meio assim. Isso, né? Um dia, quem sabe, eu vou lá e filmo, né? E boto aqui no canal. Sim. Né? A escola é um lugar bacana para fazer essas gravações, né? Que é um lugar. A escola japonesa é sempre um lugar meio sinistro, né? E lá no Japão mesmo tem várias histórias realmente de, né? Tem escolas abandonadas e tudo, tem muitos youtubers que vão, né, nessas escolas abandonadas fazer vídeo e ver se acha alguma coisa, né, do outro mundo, essas coisas, né, é muito interessante. Isso aí. Bom, então a gente cobriu tudo aqui. Tem mais alguma coisa que queira deixar uma mensagem aí pra galera? Bom, não fique assustado, se você tem vontade de ir no Japão, vá, porque é um país maravilhoso, não fique com medo de encontrar Hanako-chan, nem encontrar nenhum fantasma, porque da mesma forma que você pode encontrar no Japão, você pode encontrar no Brasil também. Então, né, não tem problema. Né? Mas, assim, o Japão é lindo, a cultura japonesa é muito, muito bonita, muito antiga. Eu acho, né, que vale muito a pena conhecer mais da cultura deles. E, tirando essa parte, se você tem medo de fantasma, de coisa de terror, não precisa entrar nessa parte, mas, sim, conhecer outras, né, lendas, a parte da religião, da religiosidade japonesa, que é muito interessante. Apesar de não ter uma religião propriamente dita, mas não seguirem assim à risca, né? Nem o budismo nem o shintoísmo, mas é uma mescla dos dois, é muito interessante. Mas o shintoísmo, que é uma religião pouquíssimo divulgada aqui no Brasil, né? Acho que é uma coisa que a gente tinha que conhecer um pouquinho mais, eu mesma, né? Não sei tanto assim. Eu vou ver se eu chamo o professor. Eu gravei um episódio com ele sobre um jogo, né, da invasão mongol, vai ser postado em breve. E ele falou muito sobre a história do Japão. Eu vou perguntar se ele quer gravar um sobre o shintoísmo. Bacana. Vou perguntar. Vou ouvir, com certeza. Bom, então é isso, galera. É muito legal falar sobre o Japão, que é o país que eu amo, apesar de eu não ter ido ainda, né? E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, que a gente fez no Instagram agora. Compartilhe o vídeo aí, que, vídeo maneiro, né? Só história boa. E é isso aí, futuramente a gente volta aí para falar mais sobre o Japão. Valeu! Beleza, tchau, obrigada. Tchau.